A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Yaya Garcia, capítulo 10. Ora, 4 ou 5 dias depois, Luiz Garcia, que na previsão de viagem começara a arranjar alguns papéis esparsos e antigos, dispôs-se a concluir esse trabalho, não obstante haver sido dispensada a comissão. Era um dia de ano bom, uma bela manhã, fresca, límpida, azul. Tinham ido à missa na capela do convento, almoçaram em família, com a presença do Sr. Antunes, que inaugurara uma sobrecasaca e trazia nessa manhã um aspecto não somente venerador, mas até venerável. Yaya acordara extremamente alegre e buliçosa. O Sr. Antunes levara-lhe um ramalhete de cravos, dizendo que era para que ela recebesse outros ramalhetes durante o ano. E a menina, depois de o receber e agradecer com uma mesura, foi pô-lo num vaso sobre o parapeito da janela da alcova. O senhor Antunes despediu-se dela meia hora depois de almoçado. Já vai? Vou jogar uma partida de bilhar com o Jorge, disse familiarmente o pai de Estela. Viremos cedo. Ele vem jantar? Quero ver se o trago. Mas papai não está prevenido, objetou Yaya. Está. Foi ele próprio que me autorizou a trazê-lo. Verdade é que fui eu que o pedi. Devemos muito àquele moço e ao defunto pai e à mãe, a senhora Dona Valéria, que Deus a tenha. Até logo. Yaya ficou só e um instante pensativa. Mas logo depois ergueu os ombros, pegou de um trabalho de agulha inventado para matar o tempo e caminhou para o gabinete do pai, onde o foi achar com Estela. Virgem Nossa Senhora, disse a moça parando à porta. Ao pé da secretária estava uma vasta cesta transbordando de papéis. Sobre a secretária, papéis. Papéis na mão de Luiz Garcia, outros na mão de Estela, alguns esparsos no chão. Era uma liquidação de 6 anos. Luiz Garcia tinha o costume de guardar tudo, cartas, exemplares de jornais em que havia alguma coisa de interessante, apontamentos, simples cópias. De longe em longe, inventariava e liquidava o passado. Havia já alguns anos que não fazia a acostumada operação. Começara quando supunha ter de deixar o Rio. Agora tratava de concluir. Estela tinha entrado pouco antes da enteada. Sentara-se em uma cadeira rasa e entretinha-se a receber ou apanhar algum pedaço de jornal velho e a ler algum trecho em que os olhos acertavam de cair. — Que é? — disse Luiz Garcia logo que a filha soltara a exclamação. — Papai vai ficar afogado em papel, disse a moça. Luiz Garcia não respondeu. Voltara os olhos para uma carta que tinha na mão e que, sem dúvida, lhe trazia alguma recordação amarga, porque ele sorria tristemente. Leu-a toda, releu alguns trechos, depois fez um gesto de desdém, rasgou-a e deitou os pedaços à cesta. Yaya foi sentar-se do outro lado, a poucos passos do pai. Na secretária, ao pé deste, havia um maço de coisas que serviam, um maço pequeno. A grande maioria era a dos destroços inúteis. Não é isso mesmo a imagem do passado? Luiz Garcia desdobrava às vezes um jornal avaramente guardado havia anos. 2 cruzes ou alguns traços indicavam o trecho que nesse tempo lhe chamara a atenção. Relia-o agora. Buscava o motivo da reserva e sorria. A impressão que comunicara algum interesse ao escrito desaparecera de todo. O escrito era um esqueleto. Também as cartas eram assim. Raras escapavam à destruição. As mais delas eram dilaceradas, umas em 2 pedaços, as ínfimas
outras em 30, as que podiam ter alguma gravidade. Estela, que o ajudava, pegou casualmente em uma carta cuja letra do sobrescrito lhe não pareceu estranha. Eu conheço esta letra, disse ela. Deixa ver. Estela deu-lhe a carta. É do Jorge, disse o marido. Abriu-a e depois de ler algumas linhas sorriu. Leu-a depois até o fim. Quando acabou, dobrou-a e ficou a olhar para a mulher. Tornou a desdobrá-la maquinalmente. Vou restituí-la, disse ele depois de curta pausa. Talvez se envergonhe de haver escrito estas coisas. E dirigiu os olhos à carta, com uma insistência de aguçar o mais embotado apetite. Depois volveu a cabeça um pouco para trás onde ficava a filha, à distância de olhos baixos. Abafou a voz e disse a Estela: Nunca soubeste do verdadeiro motivo que o levou à guerra? Estela ficou ainda mais pálida do que era. O sangue todo refluiu-lhe ao coração, donde lhe não saiu uma só palavra. Foi com um gesto negativo que ela respondeu. E se não podia empalidecer mais, podia corar e corou de vergonha. Luiz Garcia não viu nem a primeira nem a segunda impressão de suas palavras. Enrolava e desenrolava com os dedos um dos cantos da carta. Naturalmente, relembrava os sucessos daqueles 5 anos, as confidências da mãe e do filho. Quem diria que depois de tamanho sacrifício... O que são rapazes? O que são paixões? Ele gostava de uma moça, não sei quem era, mas suponho. A mãe fez quanto pôde para domá-lo. Quando desesperou, lembrou-se de o mandar para o sul. Ele aceitou. Fui confidente de um e de outro, tempos depois de embarcar. Espera, a data há de estar aqui. 67. Ainda em 67 durava a tal paixão. Afinal, pareceu que só esperava o fim da guerra para acabar também. Morreu-lhe a paixão e ele engorda. Nunca suspeitaste nada? Não, murmurou ela. Luiz Garcia deu a carta à mulher, que a recebeu trêmula e fria. Lê, que é interessante, disse ele. Estela olhou para o papel e para o marido, vacilante, sem saber o que faria e o que pensasse. Lê, é curioso, disse este, que voltara aos demais papéis, abrindo uns, separando outros, tranquilo e indiferente. Estela, sem levantar a cabeça, olhou ainda de esguelha para ele, como a procurar-lhe na fronte a intenção escondida, se porventura havia alguma. E esse gesto era tão travado de receio e hesitação, era sobretudo tão dissimulado, que ela própria o sentiu e arrependeu-se. Cravou depois os olhos no papel, sem ler, sem fitar nenhuma linha, uma palavra única. Não via as letras, via ao longe 2 pombos que voavam e a candura de seus lábios embaciada por uns lábios de homem, nada mais. A mão tremia. Ela firmou-a sobre a borda da secretária, mas o tremor, ainda que pouco perceptível, não cessou. Leste? Perguntou Luiz Garcia, dobrando um jornal que acabava de passar pelos olhos. Estela fez um gesto para que esperasse um instante. Não reparava que havia decorrido tempo suficiente para haver lido a carta 2 vezes. Fez um esforço, voltou à página, 2 ou 3 frases lhe feriram os olhos. Meu amor não sabe o que seja impaciência, o ciúme ou exclusivismo. É uma fé religiosa que pode viver inteira em muitos corações. O essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo. A paixão veio comigo, e se não cresceu é porque não podia crescer, mas transformou-se. De criança que era, fez-se homem de juízo. Chegou ao fim da carta, ou pareceu ter chegado. Dobrou-a e não se atreveu a dizer nada. Depois tornou a abri-la. Que poesia, hein? Disse Luiz Garcia sorrindo. E o sorriso era tão natural, tão despreocupado, tão honesto, que Estela ficou tranquila.
Tinha em grande conta a dignidade e a sinceridade do marido. Não podia supor-lhe tanta hipocrisia nem tamanha indiferença. Sorriu também, mas um sorriso de aquiescência, sem convicção nem espontaneidade. Luiz Garcia inclinou-se para ela, falou-lhe com a mesma voz abafada de pouco antes. Referiu-lhe o amor que Valéria tinha ao filho e a estratégia usada para o fim de o arredar do Rio de Janeiro. Naquele tempo, disse ele, não sei se cheguei a arrepender-me de a ter apoiado. Hoje não. O filho ficou são e salvo de seus amores, com um posto e honras de sobra. É verdade, murmurou Estela, que o escutara com a atenção dispersa e impaciente. Logo depois ergueu-se e foi à janela. Ali sacudiu a cabeça com um gesto enérgico. Talvez lutavam nela forças contrárias. Ou era o seu passado que emergia da sombra do tempo, com todas as cores vivas ou escuras, com as delícias ocultas e nunca reveladas, e ao mesmo tempo com as amarguras e resistências. Era isso. Era o coração que mordia impaciente o freio da necessidade e do orgulho, e vinha pedir ainda uma vez o seu quinhão de vida, e pedia-o em nome daquela carta, expressão remota de um amor desengrenado e impossível. Estela sufocava esses ímpetos, mas eles vinham. Após alguns minutos, deixou a janela, tornou à cadeira onde estava. Luiz Garcia lia então um retalho de jornal. Não chegou a levantar os olhos. Defronte, Yaya tinha os olhos cravados na madrasta. Ouvira a princípio o nome de Jorge e não lhe prestara muita atenção, mas uma ou duas palavras soltas do pai haviam-lhe despertado a curiosidade. Yaya ergueu a cabeça, inclinou-a depois, ouviu a confidência do pai, não obstante ser feita em voz baixa, e enfim não retirou mais os olhos de Estela. Viu-a receber a carta com a mão trêmula. Viu-a empalidecer ainda mais. Viu-lhe a confusão e o enleio. Por que o enleio e a confusão? Um amor extinto de Jorge, uma paixão que o levara à guerra, que tinha ela. Que tinham eles três com isso? Yaya olhou a princípio com curiosidade, depois com espanto, até que os olhos luziram de sagacidade e penetração. O estilete que eles escondiam desdobrou a ponta aguda e fina e escondeu-a até ir ao fundo da consciência de Estela. Era um olhar intenso, aquilino, profundo, que palpava o coração da outra, ouvia o sangue correr-lhe nas veias e penetrava no cérebro salteado de pensamentos vagos, turvos, sem ligação. Yaya adivinhou o passado de Estela, mas adivinhou demais. Galgou a realidade até cair no possível. Supôs um vínculo anterior ao casamento, roto contra a vontade de ambos, talvez persistente, malgrado aos tempos e às coisas. Tudo isso viu uma simples inocência de 17 anos. Seu pensamento cristalino e virginal, nunca embaciado pela experiência, ignorava até as primeiras cismas de donzela. Não tinha ideia do mal, não conhecia as vicissitudes do coração. Jardim Fechado, como a esposa do Cântico, viu subitamente rasgar-se-lhe uma porta, e esses 10 minutos foram a sua puberdade moral. A criança acabara, principiava a mulher. A impressão foi tão profunda que, apesar da força de resistência que havia em sua organização, Yaya não pôde ter-se ali mais tempo. Saiu e refugiou-se na alcova. Certo, aquele amor intruso, se o havia, era para afligir e prostrar um coração de filha, amassado de ternura, para o qual a forma superior e exclusiva do sentimento era a paixão que aprendia a seu pai, como um vínculo indestrutível. Depois vinha o afeto que votava a madrasta, sua mãe eletiva, afeto não menos sincero e real, e que já agora podia diminuir, quem sabe até morrer todo.
Sentada na beira da cama, com os pés juntos, as mãos fechadas entre os joelhos, os olhos cravados no espelho que lhe ficava defronte, Yaya trabalhava mentalmente na sua descoberta. Confrontava o que acabava de ver com os fatos anteriores de todos os dias, isto é, a frieza, a indiferença, a estrita polidez dos dois, e mal podia combinar uma e outra coisa, mas ao mesmo tempo advertia que nem sempre estava presente quando Jorge ali ia, ou fugia-lhe muita vez, e podia ser que a indiferença não passasse de uma máscara. Demais, a comoção da madrasta era significativa. Estendeu o espírito pelo tempo atrás até o dia da primeira visita de Jorge, e lembrou-se que ele estremecera ouvindo a voz de Estela, circunstância que lhe pareceu então indiferente, agora via que não. Uma hora inteira gastou nesse cogitar solitário, a sós, com a suspeita e o remorso. Também remorso porque, de quando em quando, aterrada com a vista do caminho andado, a alma recuava e estremecia. Tinha horror de si mesma, mas a figura pálida da madrasta surgia ao pé dela, com a expressão que lhe vira pouco antes, e a consciência fazia as pazes com a malícia. Vide a consequência. Estela não era culpada. Um incidente do passado é que projetava tamanha sombra na vida presente, mas bastou o espetáculo da comoção para turbar o espírito da enteada e lançar lá dentro os primeiros germes da ciência do mal. Que seria se fosse culpada? Talvez o mais lastimoso efeito dos desvios domésticos é essa corrupção dos corações ingênuos, impassíveis testemunhas do que ignoram um dia, do que suspeitam, percebem e sabem na seguinte manhã, primeira violação da virgindade. Yaya agitava-se na alcova de um para outro lado, desejosa e receosa ao mesmo tempo de ir ter com Estela. 2 vezes chegou à porta e recuou. Uma das vezes, voltando para dentro, deu com os olhos no retrato do pai que pendia junto à cabeceira. Uma simples fotografia. Tirou-o dali, contemplou longamente a fronte austera e pura. Que haveria na terra quem o amasse uma vez e não sentisse que o amor lhe dominaria a vida inteira? Tão afetuoso, tão bom, vivendo exclusivamente para os seus, sem nada invejar ao resto dos homens. Isto lhe dizia o coração, enquanto ela ia beijando o retrato com respeito, com amor, afinal com delírio. Grossas lágrimas e quentes lhe romperam os olhos, e Yaya deixou-as cair. Sorveu-as com os seus próprios beijos. Quando essa primeira explosão acabou para não se repetir mais. Enxutos os olhos, Yaya pôde friamente refletir, e a reflexão dominou a angústia. O que passou naquele cérebro ainda verde, mas já robusto, foi uma resolução sem plano. Deslindar o vínculo espúrio era o essencial e urgente. Não cogitou no modo. Sua inocência, assim como lhe dissimulava toda a extensão possível do mal, assim também lhe encobria as asperezas e os óbices da execução. Era o coração que lhe designava esse papel de anjo guardador. Natureza simples e intacta, ia direito ao fim sem o temor que dá a experiência e a contemplação da vida. Quem sabe? Não conhecia a hipocrisia, mas acabava de suspeitá-la. Começava talvez a aprendê-la. Tinha-se demorado muito e era preciso sair do quarto, mas como houvesse chorado, podiam ler-lhe os vestígios da dor. Yaya foi ao lavatório, deitou água na bacia e começou a banhar os olhos e o rosto. O rumor da água impediu-lhe ouvir que alguém abria a porta. Estela apareceu repentinamente. — Que faz você aqui há tanto tempo? Disse a madrasta, parando à porta. Yaya não se atreveu a olhar de rosto para ela. Mastigou uma resposta esquiva e continuou o que estava fazendo.
Que tens? Perguntou Estela, pegando-lhe dos braços e fazendo-a voltar para si. Você chorou? Chorou, sim. Tem os olhos vermelhos. Que foi? Yaya, fala, que é? Não é nada, acudiu a outra, procurando sorrir. Não minta, Yaya. A enteada olhou de relance para o espelho, viu que era inútil mentir. Foi uma tolice, disse ela. Alguma travessura? Antes fosse. Yaya pegou do retrato que pusera na borda do mármore do lavatório e olhou alguns instantes para ele. Estela quis conchegá-la a si, mas a enteada fugiu-lhe com o corpo. Trata-se de teu pai? Perguntou a madrasta. Yaya fitou-a e respondeu. Sim, mamãezinha. Estava a sacudir a poeira do retrato de papai e comecei a pensar. Foi loucura se ele morresse? Estela respondeu-a com uma interjeição. Yaya quis continuar, mas a outra interrompeu-a impetuosamente. Cala-te, disse. Não penses em tolices. Dá cá o retrato. Não é verdade que ele é o melhor dos homens? Perguntou Yaya enquanto Estela pendurava o retrato. A única resposta da madrasta foi caminhar para ela e dizer-lhe que nunca mais pensasse em semelhante coisa. Não sou senhora dos seus pensamentos, respondeu a moça, erguendo os olhos. Após alguns segundos de silêncio, Estela percebeu que alguma coisa preocupava a enteada e disse-lhe. Não tens o teu ar de costume, e esses olhos andam vagamente de um lado para o outro. Talvez, quem sabe... Não é isso que a senhora pensa, interrompeu Yaya secamente. Depois sentou-se a olhar para o jardim, a morder o lábio, que lhe tremia, e a comprimir os seios com a mão. Estela ficou um instante calada. Enfim, sacudiu benevolamente a cabeça e aproximou-se da menina. Tu não tens confiança em mim, Yaya, disse ela, pousando-lhe mão no ombro. Se tivesses, dizias-me em que é que pensas, pois é de certo em alguma coisa. Não é difícil deixar de pensar no Procópio Dias. Acho até que é a coisa mais fácil, mas não será algum pensamento da mesma natureza? Anda, sê franca, sou apenas a madrasta e pouco mais velha que tu. Posso ouvir tuas confidências e aconselhar-te. Onde acharás melhor amiga do que eu? Yaya tinha aplacado a primeira sensação. Afivelou de toda a máscara da tranquilidade, enquanto não a substituía por outra. Ergueu-se e disse com afoiteza. Pois bem, vou confiar-lhe uma coisa. Não, suponha que é melhor supor. Tenho vergonha de dizer a verdade. Suponha tive um amor de colégio. Tu? Aos 13 anos? Aos 12,5. Bonito. Não foi começar tarde. Esse amor naturalmente expirou nos braços da última boneca. Suponha que não, disse Yaya em tom sério. Ora, se eu tiver de casar com Procópio Dias... Quem te fala em casar com ele? Por ora é um gracejo, mas se ele teimar, é possível que nem a senhora nem papai o desamparem, e ainda mais possível que eu me deixe vencer para contentar a todos. Mas é este ponto de minha confidência. É uma ideia que me persegue há dias. Devo eu casar com um homem amando outro? Posso fazê-lo? Devo fazê-lo? Estela estremeceu levemente sob o olhar impassível e puro da enteada e não respondeu logo. Yaya parecia folgar com esse enleio de 1 minuto, mas ao mesmo tempo o coração lhe sangrava, porque o enleio era a confirmação de suas recentes suposições. A madrasta não tinha penetração da enteada. Além disso, como supor nela o conhecimento de um fato remoto e não divulgado? Estela nem cogitou nisso. Escoou-se 1 minuto e ela respondeu com tranquilidade.
Não deves casar se o amor pode ser satisfeito sem obstáculo. No caso contrário, o casamento é uma simples escolha da razão. Sacrifica-te. Yaya, que tinha uma das mãos da madrasta entre as suas, largou-a subitamente. Estela riu e bateu-lhe na testa com a ponta do dedo. Esta cabecinha, disse ela. Há aqui dentro muita coisa que é preciso capinar. No primeiro instante, Yaya empalideceu. Ao último gesto de Estela, respondeu com um sorriso forçado e sem cor. Logo que esta saiu, deixou-se cair na cadeira e fechou o rosto nas mãos. Quando dali saiu, meia hora depois, não trazia nenhum sinal de lágrimas ou sequer de tristeza. Não vinha alegre, de certo. Serena, sim, daquela serenidade com que o caçador do sertão se dispõe a encarar a onça. Jorge foi jantar e sobre a tarde apareceu Procópio Dias. Durante o jantar e a noite, Yaya fez impressão na família e nos estranhos pela singular alteração de seus modos. Estava um pouco pálida, mas a viva luz dos olhos parecia comunicar ao rosto uma porção do colorido ausente. Mostrou-se expansiva e não galhofeira. Suas frases eram longas, deduzidas, iam até o fim do pensamento, sem as interrupções e saltos do costume. De costume, parecia que a moça pensava aos fragmentos, porque era quase impossível ter com ela uma conversa inteiriça e ordenada com a sua variedade própria. Naquele dia era o contrário. Como que a alma despira a roupa de bailarina para enfiar um roupão caseiro, simples, apertado, subido até o pescoço. Era melhor assim? Era pior? Nenhuma nem outra coisa. Era uma aparência nova. Mais do que ninguém, Jorge estimou essa alteração, porque em relação a ele, a moça também havia mudado alguma coisa. Yaya sentira nesse dia mais repugnância do que nunca ao ver o filho de Valéria, e chegou a recuar instintivamente a mão. Cedeu, porém, e o sorriso com que corrigiu foi o primeiro que Jorge recebeu diretamente dela. Nesse dia, a moça respondeu-lhe sem custo e talvez lhe dirigiu a palavra alguma vez, o que tudo viu Luiz Garcia e atribuiu o efeito de suas admoestações. Nem Luiz Garcia nem Jorge poderiam supor que sobre a cabeça da madrasta e da enteada, a carta de 1867 agitava suas letras de fogo. Essa carta importuna, poupada da destruição imediata, era a centelha subitamente lançada no amor adormecido de uma e no ódio nascente de outra. Jorge estava longe de o ler no rosto afável de Yaya e no olhar fugidio de Estela. Pouco depois das 10 horas dispersou-se a reunião. O senhor Antunes aposentou-se por essa noite em casa do genro. Jorge e Procópio Dias saíram juntos. Vai para a cidade a esta hora? Perguntou Jorge. Repare que ainda me não ofereceu cama, disse rindo o outro. Mas ofereço-lhe agora. Aceito, precisava justamente falar-lhe. Negócio grave. Não é de certo algum fornecimento? Nem só de pão vive o homem, acudiu Procópio Dias. Que negócio é? Uma explicação sobre... Há de ser lá em casa. A noite é escura e os quintais são traiçoeiros.